Olá, bem-vindos ao canal do JA. Hoje eu vou apresentar para vocês um operador pouco conhecido que é o produtório. Então vamos lá. Mas pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e avisar para os colegas que gostam de aplicações de matemáticas dar uma olhada para ajudar a gente a crescer. Sobre o início do produtório, Leibniz parece que fez a primeira a representação do produtório, né, que nada mais é do que o π em letra maiúscula, a letra grega. Nós conhecemos o π geralmente, o 3,14, que é aquele π em letra minúscula, mas o produtório, que vai representar multiplicações, então ele é em letra maiúscula. Gauss usou para representar uma operação de sequência de números e hoje em dia diversas frentes estão sendo abertas que usam o produtório para simplificar a notação. Bom, afinal, o que é um operador produtório, ou em inglês Capital P Notation? É usado para representar de forma compacta, incluindo ideias bastante complexas, a operação de produto, multiplicações repetidas de objetos matemáticos, que são os fatores, em uma variedade de contextos matemáticos, números, funções, vetores, matrizes. É necessária uma expressão de forma fechada, que são sentenças matemáticas que todos os valores numéricos são conhecidos. E descreve o valor de cada fator usando seu número de fator, ou seja, descreve todos os fatores do produto. Mas vamos lá para a gente entender melhor isso. Em aritmética, você pode calcular o produto de uma sequência de números a partir da representação aqui do produtório, que ele vai ter a sequência de números que vai começar em 1 até o 9. Então, no caso aqui, o fator é o i e vai variar de 1 até 9. Então, está aqui como é que é o produtório. 1 vezes 2 vezes 3 até 9, que dá a produtório tem a representação dessa multiplicação que está aqui. No Excel, uma das coisas interessantes é que vocês percebem que vocês têm sua coluna com seus números. Não é uma matriz, é uma coluna com números. Onde você vai fazer a colocação para fazer o produtório, vocês colocam um sinal de igual. Em vez de escrever produto, como eu já vi aí falando, a Microsoft falando, na verdade você tem que escrever multi, de multiplicação, abre parênteses, E3 até E11. No meu caso é E3 até 11, porque a coluna é e a linha começa em 3 e termina em 11. E está representando então esse fator aí multiplicado todos eles, que dá o resultado de 362,280. Na álgebra, vocês podem representar assim: você tem aqui um polinômio, e vocês podem representar esse polinômio de uma única maneira, sabendo que ele vai repetir o fator, além da variável, tem um fator que pode ser repetitivo em 1. No caso aqui, você põe x mais 2 vezes 1, vezes x menos 3 vezes 1, vezes o segundo fator, que é o 2, que você substitui o i por 2 e você tem aqui a mesma representação, você está compactando esta representação. Com operações da matemática, nós podemos fazer uma representação do produtório de exponencial. O x elevado a n é a mesma coisa que o produtório de 1 até n, x. Vejam que não tem o índice i, porque na verdade são quantas vezes é repetitivo a variável e não o índice. Não tem essa variação do índice, por isso que pode ser representação de exponencial. Com relação à média geométrica, nós já falamos isso no livro sobre a matemática do amor, que tem uma playlist desse livro específico aqui no canal. E vejam que lá precisava ser usada a média geométrica para
descobrir a compatibilidade entre as pessoas. Então, lá a, a autora usa o produtório elevado a 1 sobre n, que nada mais é do que raiz n sobre o produtório, que me dá a média geométrica daqueles valores que eu tenho para buscar. No caso aqui, vejam que a representação são 5 fatores, né? 1, 3, 5, 9, 11, ou 5 números, né? Que eu quero saber qual é a média geométrica. Então, a média geométrica é a raiz 1 sobre n, no caso, a raiz quinta, né? Do produtório, que vai variar do x índice i, começando de 1 até 5. Então, o x índice 1, ele é o valor 1. O x índice 2 é o valor 3. O x índice 4, 3 é o valor 5. O x índice 4 é o valor 9. O x índice 5 é o valor 11. Então, no Excel, como faz essa média geométrica? Nada mais é do que você colocar o valor igual, abre parênteses, escreve não produto, mas multi, que é de multiplicação, abre parênteses, aí você vai colocar os números da coluna, né? Que começa, no meu caso aqui, da linha 3 e vai até a linha 7. Então, aqui ele faz isso. Não é uma matriz, hein? É uma sequência de números que ele está ordenando para fazer a multiplicação. E eleva a 1 sobre raiz 1 sobre 5, que nada mais é do que raiz de 5 sobre o produtório de i igual a 1 até 5 de xi. Com logaritmo, vocês têm algumas vezes o logaritmo de a mais o logaritmo de b. Nós sabemos que a propriedade você pode unir dando log de a vezes b. Então, aqui nós temos uma sequência de logaritmos somando, onde pode ser representado pela somatória ou pelo log, abre parênteses, do produtório de índice i1 até o enésimo n de xi. Então, em vez de você fazer toda essa representação aqui, você basta fazer essa representação do produtório, que facilita bastante. Principalmente quando você está escrevendo alguma coisa. Aqui eu vou dar uma aplicação, mas não é bem com o produtório, mas o que vocês vão fazer é saber como fazer o cálculo de área, onde você pode ter uma representação. Aqui, essa representação é para o produtório, né? xi vezes, variando de 1 até 4. Então, eu tenho 4 fatores, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 e y4. Então, eu quero o produtório dessa multiplicação. Então, eu faço 1 vezes 3, 10 vezes 5, 25 vezes 7, 45 vezes 11 e multiplico todos, que vai me dar um total de 12.993.750. Mas, na prática, aqui vocês podem usar isso para fazer o cálculo de área. Então, aqui você tem, por exemplo, a largura, comprimento, né? O x largura, o y comprimento. E no caso você vai usar somar produto, abre parênteses. Aí no caso no meu era coluna J, que começava em 3 e ia até 6. Coluna M, que vai em 3 e termina em 6. Então esse somar produto iria me dar um total dessa multiplicação e sua soma, que dá nos 723 metros quadrados, vamos supor que sejam metros quadrados. Então, isso aqui não é o produtório. Este sim é o produtório, mas esse aqui é uma aplicação que você pode usar para calcular a área. Quando você vai pegando diversas sequências de largura e comprimento, né? Ou altura e largura também, depende do que você está fazendo, piso ou parede, e precisa saber quantos metros quadrados de um de um piso ou de um azulejo, então você usa esta parte aqui de baixo, né, que é o somar produto.
Vejam que isso daqui representa uma matriz e essa aqui outra matriz. No produtório, ele representa uma sequência de números, tá? Mesmo sendo as mesma coluna, eles têm significados diferentes, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.